Olá! Hoje vamos falar de pessoas que têm um perfil de comportamento que é muito difícil. É muito difícil para quem está perto lidar com esse tipo de pessoas, que são aquelas que não cumprem normas, não querem saber se tem regra ou se não tem. É desobediente. Tem que fazer? Não faço. Falou que eu tenho que, não vou. Não atende a pedidos, são brigões e pode ser adulto e pode ser criança. E também é extremamente difícil para quem está perto, para quem tem que conviver, porque às vezes que as pessoas têm que conviver é o irmão, né? É a mãe, é o filho, é o primo, é o chefe, é o funcionário, é pessoas que têm que estar ali no dia a dia. E é muito complicado. E quem tem que passar tempo perto dessas pessoas acaba se sentindo muito mal com elas mesmas, porque se você está do lado de uma pessoa que briga, qualquer coisa já levanta a voz, se bobear, sai quebrando as coisas, e você se vê sem possibilidade de reação, a única coisa que tem para fazer é baixar a cabeça e ficar quieto, porque a coisa sempre vai escalando, sempre vai piorando, é muito ruim. Essa pessoa se sente muito mal com ela mesma, né? De eu não consigo controlar o outro e tenho que ficar aqui feito uma paçoca que, né, engole só esse negócio porque não tem o que fazer, que tem situações, momentos, às vezes a pessoa não é assim o tempo todo, que também ninguém consegue viver, mas tem situações, tem momentos que ela explode demais e fica aquela coisa maluca. Vamos tentar entender um pouquinho o que é isso, esse comportamento em criança e esse comportamento em adulto, da onde que isso começou, da onde que isso veio, como é que essas pessoas são e o que que a gente tem para fazer para contornar isso tudo, para transformar tanto a vida da própria pessoa que é assim, como de quem está perto dela e é obrigada a conviver, fazer uma coisa mais possível de ser vivida. Então vamos lá, sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplo de assunto, de temas com os quais você pode contar com um psicólogo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui ou pelo WhatsApp prático de você pegar as informações. Bom, em consultório é difícil, mas até acontece da pessoa ir para uma terapia, procurar um terapeuta, só que ela vai com uma palavra só na cabeça dela. Eu tenho raiva, eu tenho explosões de raiva, mas tem algumas pessoas, alguns quadros que é muito mais do que isso, não é só uma raiva eventual que vem de alguma situação que é importante para ela. Ela tem raiva pelas pessoas não fazerem o que ela quer, do mundo não funcionar do jeito que ela espera, que ela gostaria. Então ela reage. Às vezes ela reage explosivamente, às vezes ela reage explosivamente com todo mundo, às vezes explode só com algumas pessoas específicas da sua vida. E em criança, às vezes, é bastante comum da criança explodir só com a mãe, só com o pai, só dentro de casa e na rua, né? Ela se segura e isso até aumenta a explosão dentro de casa, porque quanto mais ela tem que se segurar na rua, mais ela vai jogando coisa aí para dentro dela que uma hora tem que soltar. E por que que explode mais facilmente? Que é aquela história, né? Nossa, tava tão bonzinho aqui, como é que você vai reclamar dessa criança? Né? Nossa, ela só apronta com a mãe, não apronta com mais ninguém. É coisa de avó até, né? A avó às vezes fala isso como se fosse até colocando um desaforo para a mãe, que, nossa, comigo eu sou legal, eu consigo fazer ele atender, você não consegue. Mas não é bem isso não, é que a criança se sente bem com aquela que ele sabe que tem o amor garantido. A mãe não vai embora, a mãe não perde, então é com a mãe que vai explodir, que vai fazer, que vai gritar, que vai chutar, que vai quebrar, que vai desobedecer, que vai fazer tudo. E aí a gente precisa tentar entender como é que esse negócio começa. Um adulto, ele pode ter ficado assim por conta de situações da vida dele, traumas, coisas que foi deixando ele amargurado, chateado, desesperançoso com as pessoas, situações de vida que foram fortes, que foram marcando, que foi fazendo ele ser uma pessoa mais reativa, uma pessoa mais explosiva. Ou ele pode ter sido assim desde criança. Um adulto, independente se foi assim desde criança ou se começou em algum dado momento, funcionando desse jeito, um adulto que não segue regra, que briga com todo mundo, que quer nem saber se o outro tá certo ou tá errado, ele quer impor o jeito que ele quer que a coisa aconteça.
Ele pode ser considerado um portador de transtorno de conduta, que pode ir para um transtorno antissocial, que tem algumas possibilidades. Eu não quero dar diagnósticos aqui hoje, eu quero falar do comportamento da situação. Agora, uma criança com essa característica, normalmente as palavras que os pais usam é que ela é muito desobediente. Não adianta você falar, faz isso, ela fala não. Não, mas faz, vem cá, a mãe tenta explicar. Não, mas faz porque é importante, porque é bom fazer isso, porque vai ser legal. Não, tem palavras que explica, né? E que é birrenta, quer uma coisa que quer, que grita, que birra, que se joga no chão, que faz de tudo porque quer aquilo daquele jeito. Não adianta você falar que não é hora, que não é momento, que não tem, que vai fazer aquela birra. Essa criança pode receber o diagnóstico de TOD. Mas, de novo, eu não quero me focar em diagnósticos, em nomes, eu quero me focar no comportamento, de como é que a coisa funciona. De todo jeito, independente de nome que tenha isso, essa criança precisa muito, urgentemente, ter um tratamento adequado e esses pais receber orientação de conduta, de manejo, de como lidar com essa criança, porque isso pode crescer muito, pode virar num transtorno de conduta quando adulta, mas quando criança tem muita possibilidade, muito mais do que quando já está adulto, de se contornar, de ensinar, de fazer a criança perceber. E tudo isso é muito importante para ter uma vida, né, funcional, digamos assim. Então, como é que tudo começa? Aquela pessoa que tem isso desde criança, que tem pessoas que percebem bebê no berço, fala assim, não, mas todo bebê no berço mas vai crescendo e continua daquele jeito. O que é isso? O ser humano, você já deve ter percebido, se você já viu algum bebê na vida, você já percebeu, quanto menorzinho o bebê, mas ele é espontâneo. Tá com fome, ele grita, tá molhado, ele chora, quer companhia, quer um colinho, esperneia, pede, grita, vai, tudo que ele quer, por quê? É a única comunicação que ele tem, não tem outra, ainda não sabe falar, ainda não sabe se movimentar, não sabe fazer gesto, não sabe fazer carinha bonitinha, não sabe fazer nada, só sabe chorar, então é a comunicação que usa. Conforme vai crescendo, vai percebendo que tem outras formas de se comunicar com as pessoas, de pedir as coisas, de alertar porque o que ele precisa, porque agora eu tô com fome, agora eu quero aquele brinquedo, e vai aprendendo a interação, vai aprendendo a comunicação. Mas algumas pessoas, por algum motivo, nasce com essa falha nessa percepção da interação com as pessoas. Ela não percebe que se ela fizer as coisas de um jeito mais bacaninha, as pessoas respondem mais bacaninha, que é tudo consequência na vida, que é tudo interação, que é tudo troca. Elas não têm essa percepção de troca. Então, mesmo quando tem alguém ali falando bonitinho, falando legalzinho, às vezes não reage bem a isso. O que quer, continua querendo, continua gritando, continua daquele jeito. Então, e também a questão da autorresponsabilização, também não se responsabilizam. Eu estava me debatendo, o brinquedo caiu, ou ele mesmo jogou um brinquedo, quebrou, não fui eu. Não, é o brinquedo que estava aqui, você colocou o brinquedo no lugar errado, e conforme vai crescendo, vai elaborando mais isso tudo. É uma criança que tem uma certa dificuldade, tanto na empatia como na alteridade. Empatia é aquela capacidade de perceber o que o outro sente, o que o outro pensa, como é que o outro está, porque ele já passou por aquilo. Então, empatia você caiu no chão, ralou o joelho, doeu. Na hora que você vê uma outra pessoa que caiu no chão, ralou o joelho, você fala, nossa, eu sei como é que é isso. Ixi, deve ter doído. Isso é empatia. Empatia, ela é muito emocional. Você tem a mesma emoção quando você vê ou quando alguém te conta alguma coisa, porque você já viveu aquilo, você vivenciou. Agora, alteridade, e essa criança pode ter essa dificuldade, ela não tem tanta dificuldade na empatia, pode ter alguma, mas tem uma dificuldade maior na alteridade. O que é alteridade? É aquela capacidade de saber como o outro está sentindo, é bem parecido. Saber o outro está sentindo, está pensando, mas de uma forma mais teórica, é mais racional. É uma pessoa que nunca viveu aquilo, mas ela consegue observar, consegue fazer perguntas, consegue ficar curiosa com o que está acontecendo e consegue entender. O meu exemplo clássico que eu acho muito legal é um homem
que nunca vai ficar grávido, ele pode ter alteridade com relação a uma mulher grávida, porque ele pode ficar curioso, ele pode perguntar, ele pode ficar observando a dificuldade para levantar, os sintomas, o cansaço. Ele nunca passou por aquilo, nem vai passar, mas ele pode entender muito bem, de uma forma racional, claro, pode até ir trazendo para o emocional, mas primeiro começa muito racional, e entendendo como é que é a situação dessa pessoa, porque ele se tornou curioso, interessado, ele quer saber, então ele vai tendo. Então, essa pessoa com esse transtorno, digamos assim, que tem essa dificuldade de entender um pouquinho o outro, de entender que o que ele quer não é o momento que o outro tem para dar ou não pode dar, ou tem uma norma e não quer cumprir a norma. Ele tem muita dificuldade nessa alteridade de entender por que não tem que cumprir norma, não. Por que eu tenho que cumprir norma? Não, né? Eu não vou cumprir isso aí, porque ele não consegue entender, porque se eu cumprir essa norma, normalmente as normas são assim, é uma coisa que meio que funciona para todo mundo, que nem prédios, tem portão na frente, é uma norma, por quê? Porque se deixar entrar todo mundo, os moradores acabam vivendo em risco, mas eu já vi morador morrendo de raiva, tendo chilique, porque teve que apertar o botão, na época não tinha nem aquele negócio de identificação de rosto, e o porteiro demorou um pouquinho, acho que o porteiro tinha saído para alguma coisa, foi no banheiro, sei lá, demorou um pouquinho para abrir, nossa, deu mó xerique, que ele estava ali esperando, que ele tinha que entrar, E a alteridade de falar, poxa, tem um ser humano lá que pode ter acontecido alguma coisa com ele, né? Qual a razão de eu estar aqui dando esse chilique? Então é isso, não tem essa alteridade de entender como é que a outra pessoa vive, como é que é o trabalho dela, o que está acontecendo, quais são as dificuldades dela. Tem o chilique porque ele quer que quer e pronto. São os brigões, né? Então, essa pessoa que não percebe que o mundo funciona através de trocas, ele precisa aprender isso, precisa ter essas informações. Alguém precisa chegar e ir mostrando muito mais do que falar. Pode falar também, desde uma criança pequenininha, aquela que é birrenta, que quer o que quer, que se joga no mercado porque quer o doce, que decide que não quer ir para a escola, que, enfim, criança desobediente e até adulto desobediente, né? Mas eu vou falar de criança, eu acho que criança mais fácil, mas para adulto você pode aplicar também. Você precisa de fazer a pessoa viver as consequências daquilo. E eu até vi um post que há um tempo atrás eu acho que eu criticaria muito, mas hoje eu só critico uma parte, eu só critico a parte que a pessoa estava expondo a criança. Colocar o rosto de uma criança chorando na internet, sofrendo, eu não acho legal porque aquilo é para sempre, vai crescer, vai ver, olha, fui exposto, mas enfim, podia ter colocado de outra forma, mas sei lá. O lado interessante é que o que essa mãe estava fazendo? Essa mãe foi passear no parque com a criança, pequenininha, num berço, devia ter, sei lá, uns 2 anos, um pouco mais, sei lá. E a criança estava jogando o brinquedo. E a mãe contando ali, que falou, não, te falei para você não jogar o seu brinquedo. Se jogar o seu brinquedo vai ficar sem. Ela insistindo, ela falou, então, agora tá sem brinquedo. Agora estamos voltando para casa sem brinquedo. Por quê? Porque essa é a consequência de quem joga as coisas que tem. Fica sem. Se você ficar fazendo sempre a compensação e não der consequência, jogou o brinquedo do outro. Aí tem gente que fala, nossa, mas o brinquedo é caro, vou ter esse prejuízo. Gente, uma sessão de terapia com o psicólogo também não é barato. Se você for contar por 4, 5, que é o número de semanas que tem no mês, fica mais caro ainda. E se você for contar que um mês de terapia muitas vezes é só o começo, muitas vezes precisa de mais, então o brinquedo fica muito barato. Comparando com tudo isso, para você falar, valeu a pena, foi um investimento perder esse brinquedo. Então com criança é isso, fazer ela viver a consequência. Você quebrou, vai ficar sem. E aí a gente entra numa linha muito tênue do que é consequência e do que é castigo. E tem bastante discussão a respeito disso, que nem, por exemplo, tem pessoas que defendem que consequência é sempre o que é diretamente relacionado ao que aconteceu, que a criança fez. Por exemplo, jogou o brinquedo, ficou sem. Pronto, consequência clara, isso aí não tem que discutir. Agora, você jogou o brinquedo, você quebrou seu brinquedo e vai ficar sem sobremesa? Tem gente que defende que a criança
não associa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu até concordo em algumas situações, mas tem situação que eu acho que dá para colocar como consequência. Se você combina antes, se você combinar antes, olha, só vai ter sobremesa quem merece, e quem quebra os seus brinquedos não merecem, se for ajudando a criança a fazer essas associações que quem desperdiça algumas coisas vai acabar perdendo a oportunidade de ter outras coisas que são prêmios, que são privilégios, que eu acho que é muito importante você colocar para a criança que tem algumas coisas que são sua obrigação. Eu tenho obrigação de te matricular na escola. Então é sua obrigação ir para a escola e cumprir a escola. Tem uma obrigação legal, é pela lei. Uma família que não bota a criança na escola, aparece o conselho tutelar lá na casa dela. Então isso é uma obrigação dos pais. E os pais têm muita obrigação. E de alimentar, e de preservar a saúde, o bem-estar, a proteção, várias, né? Mas a criança tem que entender que isso tem que ter uma contrapartida. O pai tem obrigações, responsabilidades e ela também. Então é muito importante desde pequeno ir ensinando. Você vai recolher os seus brinquedos, se não recolher, não recolhe pela criança, deixa lá, fala mais uma vez, explica, né? Fala assim, não vai mais brincar porque tá tudo bagunçado, enfim, e mostrando. Tem crianças que não precisa disso, isso é regra para toda criança, todo mundo. Não, tem crianças que são tranquilas, tem criança que mesmo que você pediu para guardar o brinquedo, ela não guardou, aí você foi lá e guardou, mas ela tem um jeito dela, uma personalidade, que ela continua obedecendo em outras coisas, ela continua agindo bem e entendendo os nãos. Uma criança com esse perfil, que alguns chamam de TOD, e vira um adulto, então até adultos também é importante você ir mostrando as consequências. Você saiu comigo e deu show na rua, perdão, não saiu mais com você, tem que ter uma consequência. Ele vai sentir falta, ele sente falta, não fala, mas ele não vai nem sentir falta, às vezes pode até falar, tô nem aí, da boca pra fora. Da boca para fora, porque muitas vezes o que essas pessoas querem, tanto a criança como o adulto, é mobilizar o outro, e como eles têm essa dificuldade na interação, na percepção de relacionamento, eles provocam muito para perceber que a outra pessoa tá ali. Ele não percebe que se ele fizer uma coisa mais legal, a pessoa responde mais legal, é muito fraco para ele, então ele precisa de coisas muito fortes, ele precisa de provocar muito a pessoa, precisa de falar desaforo, precisa de quebrar uma coisa da outra pessoa, precisa pegar, jogar no chão, dar chilique para outra pessoa reagir. Conforme quanto mais a pessoa se mobiliza, mais ele se sente vivo e na interação com essa pessoa, então é muito importante a interação para ele. E se você cortar para ele ou para ela, se você cortar essa interação, a pessoa vai sentir, ela vai falar, ih, pegou pro meu lado, porque são pessoas que têm muita dificuldade de chegar nesse ponto de falar, ih, minha batata tá assando. Tem gente que é muito mais fácil, desde o comecinho falei, ih, começou a assar, ih, tá indo, e queimou, minha batata queimou. Tem pessoas que não percebem, não chega nesse ponto, a batata queimando, torrada, e fala, ih, tá bom. Se não colocar uma batata queimada no prato dele, fala assim, a batata é essa, é o que você tem para comer porque você deixou queimar, ele não vai perceber. Se você der outra coisa bonitinha, gostosinha, bacaninha no lugar, você entendeu a analogia da batata? Não estou falando de batata, tá? Não estou falando de batata, estou falando de consequências e da pessoa perceber e viver o que ela está promovendo, para ela ir sentindo, eu fiz isso, deu esse resultado, então o que eu tenho que fazer? Às vezes você pode dar a dica, então faz isso. Às vezes a pessoa entende, às vezes não entende. Mas vai continuando e vai dando oportunidade de ela perceber, porque como eu falei, às vezes é uma criança, às vezes é seu filho que você está educando nessa dificuldade danada de ter um desobediente, um respondão, um que briga, que quebra as coisas dentro de casa. Às vezes é um adulto exatamente com esse comportamento, mas adulto ele fica um pouquinho mais lapidado, digamos assim. Eles podem até entender que, quer dizer que se eu te agradar, eu consigo o que eu quero. Aí ele agrada, não porque percebeu que isso é legal, então vamos ter uma interação gostosa, leve, que aí vai funcionar para todo mundo. Não, ele pode estar fazendo isso como artimanha,
né, como técnica, né, e falar, então eu vou falar bonitinho aqui com você, não tô com nenhum sentimento bom com relação a você, mas vou falar só para conseguir o que eu quero. Pode ser que chegue nesse ponto que eu falo, vai caminhando para um transtorno de conduta, mas uma criança é um pouco mais fácil de perceber, um adulto também consegue perceber, é bem possível, mas é mais fácil de perceber, falar, né, agir mal teve um monte de consequência ruim. Quando eu agi bem, ficou todo mundo legal. E eu também fiquei legal. Então eu quero ficar legal, né? Então fica mais fácil de ir chegando nessas conclusões. Só que discurso acaba funcionando muito pouco. Sentar do lado e acaba funcionando muito pouco. Fala uma vez, fala curto, dá a mensagem e deixa seguir. E vai mostrando o resto com consequências, com comportamento, mostrando a responsabilidade, porque é muito difícil, tanto de adulto como criança, de assumir a responsabilidade e falar, fui eu que fiz, isso aqui foi por minha causa, né? Normalmente fala, não, foi por causa do outro que fez, o outro que aconteceu, não tenho nada a ver com isso. Contam umas mentiras que eles mesmos acreditam na própria mentira, que é complicado de entender, mas isso acontece, mas dá para contornar. E aí, você já lidou com pessoas assim? Como é que você conseguiu dar uma contornada? O que você fez? Me conta, coloca aqui nos comentários. E se você perceber que você precisa de um apoio profissional, tanto por ser essa pessoa brigona, às vezes a pessoa chega um momento, ela põe a mão na consciência e fala, meu Deus, eu sou essa, mas eu não consigo ser de outro jeito. Então, vou entrar numa terapia para me entender, para me conhecer, para ver o que eu posso fazer para mudar, porque cada um vai ter o seu caminho. Ou se você é a pessoa que está convivendo, também o psicólogo pode te ajudar para te orientar de como você se preservar, como se colocar, como eu falei, ou como entender que você pode ter o direito de sair do convívio, ou se não for o caso de sair do convívio, você tem outras formas que você pode ir se colocando, se posicionando, se prevendo e não se sentindo tão mal consigo mesmo, de ser aquela pessoa que, sou obrigada a engolir, sou obrigada... Não é não. É isso aí. Se precisar de uma ajuda, se perceber que o psicólogo pode ajudar e um dos nossos for escolhido, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir.